A pouca idade da Terra. Durante décadas, os cientistas incrementaram a teoria evolucionária das origens. De uma Terra que se formou pelo lento resfriamento de massa derretida durante 4,5 bilhões de anos para fazer as rochas fundamentais dos continentes, os granitos. Mas será que os cientistas consideraram todas as provas até chegar à teoria de um planeta que há tempos está em evolução? E se houvesse prova nos próprios granitos indicando que eles se formaram rapidamente e não por resfriamento lento? E se houvesse prova de que essas formações sedimentares que compõem o Grand Canyon foram depositadas rápida e não lentamente? E se houvesse prova de que o próprio cânion foi esculpido em pouco tempo por processos acelerados de erosão? E se houvesse prova revelando que o carvão e o petróleo podem se formar rapidamente, e que isso ocorreu recentemente? E se houvesse prova de que os dinossauros existiram não há milhões de anos, mas apenas há poucos milhares de anos? E se descobrissem que as leis naturais, a cola que segura o arcabouço evolucionário, não podem explicar tudo sobre a história do planeta? Seríamos forçados a considerar outro modelo da história da Terra. Um modelo que reconhecesse a possibilidade de que a velocidade das alterações no passado eram muito maiores do que as observadas hoje. Nesse contexto, muito menos tempo seria necessário para a ocorrência de vários eventos geológicos. Teríamos então todos os ingredientes para concluir que nosso planeta é, na verdade, bastante jovem. Mas será que há alguma prova científica publicada que desafie a visão evolucionária de uma Terra antiga e sustente a sua pouca idade? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu justamente isso, e publicou a prova que desafia o longo período de história da Terra. Em 1977, a Research Communications Network publicou um relatório especial com os resultados das publicações científicas do Dr. Gentry, caracterizando as implicações da seguinte forma. Abre aspas. As atuais leis da física podem não ter governado o passado. As rochas primordiais da crosta terrestre, em vez de resfriarem e solidificarem durante milhões de anos, cristalizaram quase que instantaneamente. Algumas formações geológicas que se pensava ter 100 milhões de anos têm, na verdade, apenas vários milhares de anos. Diante dessas proposições, qualquer pesquisador dirá que toda a estrutura das ciências naturais históricas se dissolveria. Poucas certezas restariam. Entretanto, essas possibilidades e outras igualmente desafiadoras foram sugeridas numa notável série de trabalhos publicados nos últimos anos nos periódicos científicos mais importantes do mundo. Nature, Science e Annual Review of Nuclear Science, entre outros. Fecha aspas. Research Communications Network, edição especial 1977. Parte do trabalho do Dr. Gentry mencionado aqui se refere à sua pesquisa com lenha carbonizada, retirada do chamado Platô do Colorado, uma enorme região que abrange partes do Colorado, Utah, Arizona e Novo México. Usando microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados, ele analisou essas amostras de lenha carbonizada quanto a vários tipos de radioatividade. Seus resultados ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar, a idade do carvão e a idade do nosso planeta. Mina do Platô Cypress.
Price, Utah. – 609 metros de profundidade, 10 quilômetros no interior da Terra. Carvão, uma das maiores fontes de energia do planeta. Antes de responder à pergunta quanto à idade do carvão e o tempo de sua formação, devemos perguntar de onde vem o carvão. Aqui nesta mina de carvão em Price, Utah, temos a resposta. Isto é um tronco, quase que totalmente transformado em carvão. Há milhares de troncos como este, nesta e em outras minas aqui na região de Price. Esse fato indica que, em condições ideais de temperatura e pressão, além de água e de tempo, essa lenha e outro tipo de vegetação vai se transformar em carvão. A questão é, em quanto tempo isso aconteceu? Robert Gentry e seu filho David, que ajuda o pai na pesquisa, exploram o assunto. Para responder a essa pergunta, precisamos examinar as amostras de lenha carbonizada provenientes de minas de urânio, em vez de lenha carbonizada como esta, de uma mina de carvão da região de Price, Utah. Esta amostra de lenha carbonizada vem de uma mina de carvão de LaSalle, Utah. Calcula-se que sua idade geológica seja uns 140 milhões de anos. Esta amostra de lenha carbonizada é de uma mina de urânio da região de Temple Mountain, aqui em Utah. Calcula-se que sua idade também seja de 140 milhões de anos. Mas vejam como esta amostra se parece com este pedaço de lenha. São quase idênticos. É interessante notar que este pedaço aqui derivou de outro pedaço de lenha como este, há apenas poucas semanas. Essa grande semelhança levanta uma questão importante. Será verdade mesmo que aqueles pedaços de lenha carbonizada de LaSalle, Utah, e este pedaço de lenha carbonizada de Temple Mountain, Utah, são 140 milhões de anos mais velhos do que este pedaço de lenha que David e eu obtivemos recentemente em nossos experimentos? Não exatamente. Tanto nestes quanto em outras amostras de lenha carbonizada provenientes de minas de urânio, estão algumas das provas mais notáveis que contam uma história bem diferente. Para ver essa prova, é preciso que as amostras de lenha carbonizada sejam envoltas em epóxi, fatiadas bem fino e postas em lâminas de vidro para observação microscópica. Com o microscópio é possível ver as descolorações produzidas por partículas radioativas ejetadas de pequenos núcleos. Alguns são circulares, outros elípticos, como podemos ver nessas fotos. Esses halos circulares e elípticos requerem uma sequência especial de eventos para serem formados. Tão especiais, na verdade, que podem desmentir totalmente a ideia de uma idade antiga do carvão e apontam para um carvão de formação recente, geologicamente falando. Quão recente? Em 1976, publiquei os resultados dos meus estudos sobre estes troncos na edição de 15 de outubro de 1976 da revista Science. Vejam o que eu escrevi. Tais valores extraordinários, e me refiro à proporção urânio-chumbo, admitem a possibilidade de que tanto a infiltração inicial de urânio quanto a carbonização podem ter ocorrido nos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu sugeri que o carvão pode se formar muito rapidamente, geologicamente falando.
Essa informação ainda não foi contestada nem refutada na literatura científica disponível desde sua publicação em 76. Temos, portanto, o direito de tirar algumas conclusões bem firmes sobre os dados. Os geólogos pressupõem que o período Eoceno foi há cerca de 60 milhões de anos, o Cretáceo há 110 milhões de anos, o Jurássico há 160 milhões de anos e o Triássico há 225 milhões de anos. Mas os resultados apresentados por nós contradizem essa informação e mostram que o soterramento simultâneo de todas essas formações foi há apenas alguns milhares de anos. Esses resultados se aplicam à origem e à idade do carvão, onde quer que ele seja encontrado. Baía de Catherine Hill, Austrália. Não muito longe da região costeira, perto de Flat Rocks Point, está um objeto de extremo interesse geológico. Uma árvore antiga. Seus restos fossilizados podem ser vistos se estendendo por mais de 4 metros de camadas sedimentares entre 2 veios de carvão localizados aqui. Anos atrás, quando uma mineradora escavou essas camadas expondo a árvore, sua parte inferior podia ser vista se estendendo até o veio de carvão mais baixo. Desde então, a parte mais inferior da árvore se quebrou. Mesmo agora, com menos altura, a árvore atravessa algumas camadas que, segundo os geólogos, levaram centenas de milhares de anos para se acumular. Mas essas camadas não podem ter levado longos períodos para se acumular, porque senão a árvore teria apodrecido bem antes dos sedimentos conseguirem se acomodar à sua volta. O fato é que essa árvore é testemunha silenciosa de seu trágico soterramento por pelo menos 2 sequências de depósitos de cinzas vulcânicas. Os indícios apontam que essa árvore foi soterrada por uma série de erupções vulcânicas quase seguidas, semelhantes, talvez, ao trágico soterramento de milhares de árvores no Monte Santa Helena, no estado de Washington. Mas se o carvão realmente se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos tiveram extrema dificuldade para explicar sua origem, por lenta acumulação de vegetação. Vamos, então, ver mais de perto a prova da formação do carvão presente na espetacular bacia do rio Powder, em Wyoming e Montana. As escavações a céu aberto na mina de Eagle Butte, perto de Gillette, Wyoming, expõem as imensas reservas de carvão devido aos métodos de mineração empregados. A mina expõe camadas de carvão ou veios com até 37 metros de espessura. Essa mina é parte de uma região rica em carvão muito maior, conhecida como a Bacia do Rio Powder. Essa reserva gigante de 25.900 km², situada entre as colinas Black de Dakota do Sul a leste e as montanhas Bighorn a oeste, se estende ao norte até o rio Yellowstone, em Montana, e ao sul até Casper, Wyoming. A imensidão dos depósitos de carvão da bacia do rio Powder tem atraído a atenção dos geólogos há décadas. Tal interesse foi documentado na edição de maio de 1993 da Earth Magazine. O artigo, O Carvão do Rio Powder, Enigma Geológico, Dilema Ambiental, inclui estas declarações. Os veios de carvão do Rio Powder são incrivelmente largos e não foram contaminados por outros materiais. Normalmente, sedimentos indesejados, como a argila, invadem um depósito antes que os veios de carvão fiquem muito largos. Mas o carvão da bacia do rio Powder está compactado em camadas imensas, algumas com mais de 70 metros de espessura. Esses veios se estendem a grandes distâncias acima e abaixo da bacia. Tem centenas de quilômetros de comprimento e 80 quilômetros de largura. Diz James McClurg, geólogo da Universidade de Wyoming. Não são pequenas vagens de quase 1 hectare. São coisas imensas. McClurg, que estudou a bacia por mais de 10 anos, diz que nenhum outro local do mundo tem tantos veios com 15 metros ou mais de largura. Mas a bacia do rio Powder não é só uma riqueza econômica. Para os geólogos, é também um intrigante enigma científico. Ela é objeto de estudos geológicos há mais de um século, sobretudo para responder uma intrigante pergunta. Como foi que os veios ficaram tão espessos? Ou, mais exatamente, por que esses veios não foram diluídos por influxos de argila e outras impurezas antes de aumentar? Nas palavras de McClurg,
De que forma as coisas ficaram constantes o suficiente a ponto de originar 70 metros de carvão? A origem de qualquer tipo de carvão, na verdade, requer uma determinada sequência de eventos. Se não houver a totalidade deles, não se tem o carvão, explica McClurg. A presença de veios com espessura maior que 70 metros, com poucas impurezas e baixo teor de enxofre, é uma verdadeira façanha. E acrescenta: seria como ter os olhos vendados, girar por alguns minutos e acertar um alvo 100 vezes seguidas na mosca. Se o carvão não se formou lentamente, há alguma prova laboratorial indicando que ele pode se formar rapidamente? Nesta demonstração, Robert e David Gentry começam a responder essa pergunta. Nós pegamos um pedaço de lenha como este, colocamos num tubinho de aço, acrescentamos água, e fechamos bem. O passo seguinte foi deixá-lo no forno a 160 graus centígrados por 2 semanas. Agora estamos prontos para examinar os resultados desse experimento. Como podemos ver, este pedaço de lenha agora está escuro e também mais macio. Uma reação química entre o vapor e a lenha sob pressão fez com que a alteração ocorresse. Esta amostra ainda não é carvão, mas claramente o processo de carbonização foi iniciado. A pergunta é: poderíamos obter carvão se este experimento ou uma variação dele continuasse por um período maior de tempo? Os cientistas do Laboratório Nacional de Argonne responderam essa pergunta numa série de experimentos realizados nos anos 80. Um dos primeiros relatórios desse trabalho foi publicado na revista Chemical and Engineering News, na edição de 21 de novembro de 1983. Na página 42, lemos a seguinte declaração: os químicos do Laboratório Nacional de Argonne conseguiram produzir um tipo de carvão artificial a partir de materiais que ocorrem na natureza. O processo é muito menos difícil do que se pensava e fornece novos insights sobre a estrutura do carvão e como alterá-la. Mais tarde, depois que os relatórios saíram no periódico Organic Geochemistry, a revista científica britânica Nature comentou o sucesso da experiência. Na página 316 da edição de 28 de março de 1985, lemos o seguinte: Winams e seus colegas do Laboratório Nacional de Argonne levaram menos de 1 ano para preparar o carvão sintético totalmente caracterizado. O material produzido é idêntico ao carvão verdadeiro, segundo todas as técnicas até agora aplicadas. E sua síntese suscita questões interessantes sobre a composição química do carvão. Para entender os resultados, vejamos a estrutura básica da lenha. 2 de seus grandes componentes são a celulose e a lignina. A lignina age basicamente como um agente aglutinador nas fibras de celulose. Inúmeras variações do experimento de Argonne foram realizadas, mas a fórmula bem-sucedida combinou a lignina e a argila a uma temperatura ao redor de 150 graus centígrados e sem a presença de oxigênio. Durante um período de cerca de 8 meses, o carvão artificial foi produzido. A rapidez com que o carvão pode se formar quando o vapor interage com a lenha sob pressão nos faz perguntar:
Será que vapor ou água quente também provocaria a rápida transformação de matéria orgânica em petróleo? O artigo Água, Água em Todo Lugar, publicado na edição de 20 de fevereiro de 1993 do periódico Science News, responde essa pergunta. Os pesquisadores da Exxon descobriram que a água tem papel essencial na formação do petróleo. Todos os esforços para sintetizar o petróleo fracassaram até que a água muito quente foi adicionada ao recipiente reator onde estava a amostra de rocha matriz. Quando isso foi feito, uma camada de petróleo foi identificada na superfície da água ao final do experimento. Esse resultado prova que há um caminho alternativo para a produção de petróleo na Terra, sendo a água superaquecida o principal ingrediente. O artigo indicou que essa descoberta podia derrubar as ideias estabelecidas sobre a formação do petróleo. Na verdade, porém, outros acontecimentos naturais já estão derrubando as teorias convencionais. O mais incrível é que certos pesquisadores, um deles da Universidade Estadual do Oregon, publicaram relatórios dando provas da atual formação do petróleo na bacia de Guaimas, no Golfo da Califórnia. Nesse momento, no Golfo da Califórnia, a 1.829 metros de profundidade, há um acúmulo de sedimentos orgânicos, derivados de algas marinhas e outras fontes orgânicas. Aqui embaixo, a água superaquecida está sendo empurrada para cima por uma profunda fonte de calor através destes sedimentos. O petróleo está sendo formado pela interação de sedimentos orgânicos com água superaquecida. O petróleo hidrotérmico da bacia de Guaimas é praticamente igual ao petróleo bruto obtido em poços perfurados no planeta. As implicações dessa descoberta não podem ser superestimadas. Deve-se considerar a possibilidade de que a gênese das abundantes reservas de petróleo bruto de todo o mundo seja explicada por processos hidrotérmicos semelhantes ao que está ocorrendo na bacia de Guaimas. Porém, em vez do petróleo se espalhar abertamente pelas águas do mar, um sistema fechado poderia facilmente ser visto onde um reservatório de petróleo bruto pudesse se acumular. É possível que um dilúvio global tenha sido instrumental na produção das tremendas reservas de petróleo do Oriente Médio e em outras regiões. A grande quantidade de vegetação soterrada por esse dilúvio, misturada com água superaquecida, semelhante àquela detectada na bacia de Guaimas, poderia produzir petróleo nos volumes que vemos hoje. Dependendo das condições do soterramento, a matéria orgânica seria transformada ou em petróleo ou em carvão. Existiria uma história do planeta mencionando essas características? Ou um relato admitindo a formação das maiores reservas mundiais de petróleo e de carvão em prazos muito menores do que se pensava ser possível? Que tal um modelo baseado no registro da história do mundo dado pelo Gênesis? A Bíblia diz que o mundo foi chamado à existência há cerca de 6.000 anos. Uma terra originalmente coberta por rica vegetação e depois devastada por um dilúvio global, cerca de 1.700 anos depois. Essa escala de tempo coincide com todas as minhas descobertas científicas e também é certo que o planeta já esteve totalmente coberto de água. Em 1927, Noel Odell descobriu fósseis de conchas marinhas perto do topo do Monte Everest. Montanhas despontando das águas. É como a Bíblia descreve o fim do dilúvio global. Considerando esse relato, as conchas encontradas no Monte Everest não são nenhuma surpresa. E quanto ao carvão e o petróleo? Teriam resultado da rápida devastação e soterramento da rica vegetação por um dilúvio global? Se a resposta for sim, será que esse dilúvio teria causado um soterramento tão rápido? A Bíblia fala de fontes irrompendo das profundezas, uma forte referência às erupções vulcânicas nas bacias oceânicas anteriores ao dilúvio. Isto é significativo, porque os pesquisadores do oceano descobriram recentemente uma região no assoalho do Oceano Pacífico, onde há uma concentração de cerca de 1.000 vulcões. O tamanho dessa área corresponde aproximadamente à área do estado de Washington. Outras pesquisas sobre o assoalho oceânico podem ainda revelar muitas outras descobertas. A probabilidade de inúmeras atividades vulcânicas durante o dilúvio bíblico nos leva a considerar uma das mais famosas erupções vulcânicas da modernidade.
No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco deslizamento na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, acompanhou uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa enorme erupção de vapor superaquecido, lava vulcânica e terra atingiu 389 quilômetros quadrados de floresta, quebrando pinheiros altíssimos como se fossem palitos. A avalanche de detritos caiu no Lago Spirit, formando uma onda colossal de água que se precipitou na encosta da montanha ao lado, deixando-a 244 metros acima do nível da água anterior à erupção. Uma camada de sedimento novo com cerca de 92 metros de espessura encheu o lago, fazendo com que sua superfície ficasse quase 77 metros mais alta do que antes da erupção. Uma imensidão de árvores derrubadas pela explosão foi jogada no Lago Spirit pelo vagalhão. A força da ação catastrófica dessa água, que agrupou e soterrou imensa quantidade de vegetação, pode ser vista aqui. A camada de toras flutuantes no Lago Spirit é só metade do tamanho original, porque o resto dos troncos afundaram. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção sob a água, ondas gigantescas, centenas de vezes maiores que a onda do Lago Spirit, teriam feito com que o material emitido tivesse coberto grande parte do planeta antes de sossegar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos fazer uma ideia dos efeitos destruidores que um dilúvio global teria provocado na topografia da superfície da Terra. Isto levanta uma questão. Um dilúvio global, como o descrito na Bíblia, também seria capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon? Alguns geólogos insistem que acreditemos que os depósitos sedimentares foram se acumulando durante vários milhões de anos. O que eles querem que acreditemos não é verdade. O fato é que a geologia do Grand Canyon se encaixa num modelo baseado na ocorrência de um dilúvio global. Na tentativa de descobrir a origem das águas do dilúvio, o destino delas após o dilúvio e quais eventos geológicos ocorreram durante o dilúvio, fomos até o Dr. Walter Brown, ex-diretor de estudos de ciência e tecnologia da Faculdade Air War e professor assistente da Academia da Força Aérea Americana. Ele desenvolveu a teoria da hidroplaca, que fornece a chave que desvenda muitos mistérios sobre o dilúvio e seus efeitos. Podemos identificar em nosso planeta 17 características bem estranhas, que agora podem ser explicadas sistematicamente como resultantes de um dilúvio global, cataclísmico, cujas águas irromperam de câmaras subterrâneas com força fenomenal, muito maior que a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação dá conta da rapidez com que as grandes montanhas se formaram. Explica também os depósitos de carvão e petróleo, o rápido deslocamento continental, a razão do fundo dos oceanos terem fossas enormes e centenas de cânions e vulcões. Explica ainda a formação de estratos e quase todo o registro fóssil,